tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam serão envelhecidos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, o profeta fala direta contra a casa do sumo sacerdote Eli. Louvado seja o nome do Senhor. Eli era o sumo sacerdote, louvado seja Deus, a qual Deus instituiu para tomar de conta do tabernáculo, tomar de conta da casa do seu pai, a casa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E ali naquele tabernáculo, a Bíblia nos relata que louvado seja Deus, o povo de Israel subia uma vez por ano para oferecer sacrifício ao Deus. Louvado seja Deus. Fazia sacrifício anualmente, louvado seja Deus, ao tabernáculo, faziam sacrifícios ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E um dos que faziam sacrifício anualmente no tabernáculo, louvado seja o nome do Senhor, era Eucana, louvado seja o nome do Senhor, que tinha por mulher Penina e Ana, louvado seja o nome do Senhor. Que a Bíblia nos relata também que Penina desfrutava de filhos do seu esposo Eucana, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ana, porém, não desfrutava de filhos. Ana era estéril, louvado seja o nome do Senhor. E Ana, diante dessa situação, Penina zombava dela, Penina escarnecia ela, porque ela deu filhos ao seu marido e Ana não deu filhos ao seu marido, louvado seja Deus. Mas havia uma diferença entre as duas, louvado seja Deus. Ana orava ao Senhor, Ana oferecia o que ela tinha de melhor ao Senhor, ela dava o seu sacrifício de melhor ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E ela, diante dessa situação, ela fez um voto com Deus. Ana fez um voto com Deus. No dia que ela subiu para fazer o sacrifício a Deus, ela deu o seu melhor a Deus. Ela se ajoelhou diante do tabernáculo do Senhor Jesus. Ela orou com fé. A Bíblia nos relata que ela orou com muita fé. Ana orava, Ana lacrimejava os olhos dela, diante dela orando, louvado seja o nome do Senhor. E ela fez um voto com Deus. Ela falou para Deus: Deus, se tu me des um filho, louvado seja o nome do Senhor, eu prometo que eu te darei ele para te servir todos os dias de sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ana fez um voto com o Senhor, louvado seja Deus, e Deus cumpriu com o voto de Ana. Ana ofereceu sacrifício com o Senhor, fez um voto e Deus concedeu o seu filho Samuel, louvado seja o nome do Senhor. Samuel nasceu, louvado seja o nome do Senhor. Assim que desmamou, a Bíblia nos relata, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ana cumpriu com o seu voto. Ana levou o menino até o tabernáculo, onde o sumo sacerdote Eli, louvado seja Deus, estava, louvado seja o nome de Deus. E ali, Ana deixou o seu filho, louvado seja Deus, Samuel, louvado seja o nome do Senhor, a presença de Eli para servir o Senhor todos os dias de sua vida, como ela havia dito. Aleluia! Louvado seja o nome dele. Oh, glória! E a Bíblia também nos relata que Eli tinha por dois filhos, Ofni e Finéias, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia também nos relata que Ofni e Finéias, sacerdotes, filho do sumo sacerdote, louvado seja o nome do Senhor, estavam no tabernáculo, mas eles estavam no tabernáculo por estar. Eles faziam coisas que lhes agradavam ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eles se aproveitavam, louvado seja o nome do Senhor, das ofertas que eram feitas naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eles se aproveitavam dos sacrifícios que eram feitos naquele lugar, louvado seja Deus. E eles se prostituíam na porta do tabernáculo, dentro do tabernáculo. Como pode, louvado seja o nome do Senhor, o filho do sumo sacerdote, o sacerdote da casa do Senhor, se prostituir e se aproveitar das coisas que eram oferecidas a Deus dentro da casa de Deus, louvado seja o nome do Senhor.
E a palavra do Senhor nos relata que Deus chegou à presença de Eli e falou que não estava se agradando do que estava acontecendo naquele lugar. Louvado seja Deus. E Eli, como pai, ele os repreendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia também nos relata que ele os repreendeu, louvado seja Deus, mas não os repreendeu como devia. Ele não usou da sua autoridade como sumo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi conivente com os erros dos filhos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele, como sumo sacerdote, o seu dever era instituir os seus filhos do cargo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque dentro da casa do Senhor, o Senhor colocou ele ali, foi para receber o sacrifício do Senhor. Deus colocou ele ali para ser canal. Louvado seja o nome do Senhor, com o povo de Israel. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos relata que diante disso, Deus chega à presença de Eli e falou que não estava se agradando. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou e falou para Eli: ali não estou me agradando. Você está sendo conivente. Louvado seja o nome do Senhor. Tu honra mais a teus filhos do que a mim. Deus falou para Eli. Como pode, louvado seja o nome do Senhor, Deus levantar uma pessoa para estar de frente de uma obra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus levantar uma pessoa para estar diante de um povo, sendo um canal de Deus, sendo um canal de bênção naquele lugar, e o homem não fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E os filhos de Eli se prostituíam, faziam coisas que não eram do agrado do Senhor naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E eles foram para a batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram para a batalha, louvado seja o nome do Senhor, contra os filisteus, louvado seja o nome do Senhor, e levaram consigo a arca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A arca que simbolizava a presença de Deus naquele lugar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eles levaram aquela arca, a arca da aliança, a arca do concerto com o povo de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Para aquele lugar se garantiram uma arca, mas eles não sabiam que a arca era um objeto simbólico de Deus naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Era apenas um objeto simbólico, porque Deus está em nossos corações. Deus está conosco a todo momento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui a palavra de Deus nos relata no capítulo 30 que acabamos de ler. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos relata assim dizendo: porque aos que me honrarei. Louvado seja o nome do Senhor. E Ofni e Finéias levaram a arca do concerto, a arca da aliança, para a batalha contra os filisteus naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não honrava o Senhor dos exércitos, ele não honrava os deuses de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos relata que diante daquilo, eles se confiando na arca, eles se confiando naquele objeto simbólico que estava dentro do tabernáculo, eles arrancaram sem a permissão do seu pai, o sumo sacerdote Eli, e o povo de Israel. A Bíblia nos relata que ficou indignado, porque a arca saiu de dentro do templo, a arca saiu de dentro do tabernáculo, coisa que nunca poderia ter acontecido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos relata que diante daquela guerra contra os filisteus, louvado seja o nome do Senhor, Ofni e Finéias, louvado seja o nome do Senhor, diante dos filisteus guerrearam, louvado seja o nome do Senhor, e foram derrotados. Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram derrotados, chegaram diante dos anciões da cidade de Israel e falaram: por que nos feriu o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Se a arca do concerto, se a arca da aliança estava conosco, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas como a palavra de Deus diz, Deus honra aquele que honra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Ofni e Finéias estavam longe disso. Ofni e Finéias estavam longe de compromisso com Deus. Ofni e Finéias estavam longe de andar segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa muito interessante que eu captei nessa mensagem de Samuel, louvado seja o nome do Senhor, que Samuel foi muito novo para o tabernáculo, e mesmo assim Samuel não se misturou com as coisas que Ofni e Finéias faziam. Ele não se misturou, ele não foi conivente. Ele, por ser muito jovem, ele poderia ser conivente, ele poderia estar fazendo as mesmas coisas que Ofni e Finéias estavam fazendo ali naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele era filho da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi concedido a obra como filho da promessa.
Finéias, louvado seja o nome do Senhor. Glória! E Ofni e Finéias foram derrotados, louvado seja o nome do Senhor, na guerra contra os filisteus. E diante dos anciões, eles pararam e falaram: como que nós podemos ser derrotados se nós estamos com a arca no concerto? Meu Deus! Como? Louvado seja o nome do Senhor. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É por aí! Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza, se Ofni e Finéias tivessem andado segundo o coração do Senhor, não tivessem aproveitado das ofertas que eram feitas, dos sacrifícios que eram feitos naquele lugar, não tivesse se aproveitado, louvado seja o nome do Senhor, do seu cargo ministerial naquele lugar, eles não seriam derrotados. Eu tenho certeza, se ele andasse segundo o coração de Deus, eles não seriam derrotados, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, louvado e engrandecido seja Deus. Se você andar segundo o coração de Deus, se você andar na presença do Senhor como Deus manda, louvado seja o nome do Senhor, não há mal que venha contra ti, louvado seja o nome do Senhor. Então o que devemos fazer, louvado seja o nome do Senhor? Tirar tudo que nos afasta da presença do Senhor, tudo que não é de agrado na presença do Senhor, tudo que tira o nosso foco da vitória, tudo que tira o foco do nosso alvo, que é o Senhor Jesus, tudo que tira o foco do nosso alvo, que é a salvação, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Devemos tirar, devemos extinguir isso das nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diante disso, louvado seja o nome do Senhor. Samuel ia crescendo. Samuel ia crescendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diante disso, na batalha contra os filisteus, fugiu um dos israelitas, louvado seja o nome do Senhor. Fugiu, chegou em Israel, desesperado, sujo, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala que até terra tinha nos seus cabelos, louvado seja o nome do Senhor. E chegou gritando, e Eli já era muito velho, louvado seja o nome do Senhor. Eli já estava com a sua idade avançada, assim que a Bíblia nos relata, louvado seja o nome do Senhor. Ele já não enxergava direito, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ele, ouvindo aquele alvoroço na cidade, perguntou: o que está acontecendo? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia! O que está acontecendo neste lugar? Meu Deus! E aquele homem chega diante de Eli e fala: mestre, sacerdote, viemos da batalha, fugimos da batalha, mas a arca não estava, a arca foi roubada. E ele se espantou. Ele não se espantou tanto como ele se espantou quando soube que seus 2 filhos haviam sido mortos. Meu Senhor! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aí que os filhos de Eli, para ele, era mais importante do que Deus. Ele dava mais importante às coisas do mundo, às coisas materiais, às coisas do mundo que o mundo lhe oferecia como filhos. Mas ele esqueceu que quem lhes concedeu os filhos foi Deus. Foi Deus que instituiu aqueles jovens naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor. E ele não dava muita importância, louvado seja o nome do Senhor, às coisas de Deus naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor, porque ele estava conivente, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos relata que ele, ao ouvir isso, que os seus filhos haviam morrido, louvado seja o nome do Senhor, ele caiu da cadeira e quebrou o seu pescoço e veio a falecer. Deus santo, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele veio a falecer. Espírito Santo! Louvado seja engrandecido o nome do Senhor. Meu Deus! E a esposa de Finéias, louvado seja o nome do Senhor, estava grávida. A Bíblia nos relata que ela esperava um filho de Finéias. E ela sabia daquela notícia que o seu sogro estava morto. Ela também soube que o seu marido e o seu cunhado haviam morrido. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher começou a sentir as dores do parto. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher começou a sentir dores naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher gerou um filho, logo assim morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E ela, quando gerou um filho, já à beira da morte, louvado seja o nome do Senhor, ela chamou a herança, o filho que ela esperava de Finéias, de Icabó. Louvado seja engrandecido o nome do Senhor. Icabó, que significa sem glória, porque a glória de Israel, que era a glória de Deus,
Deus havia sido roubada. A presença de Deus naquele lugar havia sido roubada. Que os filisteus, como troféu, levaram a arca de Deus, levaram a arca do concerto, levaram a arca da aliança de Deus naquele lugar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E logo assim Samuel foi levantado, louvado seja o nome do Senhor, como sacerdote, louvado seja e agradecido o nome do Senhor. O que a Bíblia nos relata, louvado seja o nome do Senhor, que Deus falou a Eli que levantaria aqui no versículo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Glória a Deus. Deus fala: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. No versículo 2, capítulo 2, versículo 35. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração, e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme. Louvado seja o nome do Senhor, e andará sempre diante do meu ungido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O que eu venho dizer nesta noite, o Espírito Santo de Deus vem dizer para a igreja nesta noite, que Samuel andava segundo o coração de Deus. Samuel foi levantar um sacerdote naquele lugar, aquele lugar ao qual no passado, quando Eli estava como sacerdote, e o sumo sacerdote e seus filhos como sacerdote, louvado seja o nome do Senhor, não era de agrado ao nome do Senhor. E Deus levanta Samuel naquele mesmo lugar, louvado seja o nome do Senhor. Mas você veio me perguntar: será que Deus estava naquele lugar? Estava, porque Samuel era segundo o coração do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto para a igreja: naquele lugar, quando Finéias e Ófine estavam lá e ali, abundava o pecado. E onde abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Superabundou a graça de Deus naquele lugar, porque Samuel foi levantado como sacerdote, e Samuel era segundo o coração de Deus. Samuel andava segundo as vontades do Senhor. Samuel andava segundo os caminhos do Senhor. Samuel era um sacerdote fiel ao Senhor, que a Bíblia nos relata. Samuel andava segundo o coração de Deus. Samuel andava de perto ao Senhor. Tudo que o Senhor queria, Samuel concedia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o que o Espírito Santo de Deus quer deixar para a igreja nesta noite, não vamos fazer como Ófine e Finéias. Ófine e Finéias, eles faziam tudo que não agradava ao Senhor. E você sabe tudo que não agrada ao Senhor. Será que você está fazendo como Ófine e Finéias? Ou você está fazendo como Samuel? Tudo que te afasta da presença do Senhor, tudo que é pedra de tropeço na sua vida para te levar à glória de Deus, tudo que é pedra de tropeço para te levar no caminho do Senhor, tudo que impede você de entoar o Senhor perfeito louvor, tudo que impede você de entoar a perfeita adoração em nome do Senhor, tira da sua vida. Tira da sua vida, que vai ser pedra de tropeço lá na frente. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus só honra a quem Ele honra. Louvado seja o nome do Senhor. Ófine e Finéias estavam como sacerdotes na casa do Senhor, mas ele não andava segundo o coração de Deus. E por isso eles levaram a arca da aliança, como eu vou dizer para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, se confiando na arca da aliança, louvado seja o nome do Senhor, e nada aconteceu. Eles perderam a batalha, porque não adianta você estar na casa de Deus e fazendo coisas que não é do agrado de Deus. Não adianta você vir para a igreja e lá fora estar fazendo coisas que não é do agrado do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não adianta você ser crente aqui dentro da igreja e lá fora você não dá o seu testemunho. Não adianta você falar de Deus para aqui dentro da igreja e lá fora você não falar de Deus para uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque vai acontecer como Ófine e Finéias. Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram para a batalha e levaram a arca da aliança e nada aconteceu. Se você der mais testemunho fora da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém você falar de Jesus para alguém, vão falar: quem é você? Você vai na igreja, mas você não tem nada de Deus. Meu Deus! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque lá fora temos um acusador de nossas almas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E não devemos ser como Eli, porque a maioria dos crentes pega, sabe como, pastora? Não nada a ver. Não tem nada a ver.
Ah, eu vou ali, tá fofocando com o irmão, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ah, não tem nada a ver. O crente peca, não tem nada a ver. O seu nada a ver tem a ver para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos relata que é sim, sim ou não. É sim, sim ou não. Ou você vive no pecado, ou você vive debaixo da glória de Deus. A palavra do Senhor nos relata também que numa fonte não pode jogar duas águas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Ou você serve a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ou você vai ser filho de Belial. Como diz a palavra do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia! E Deus instituiu ali a arca do concerto. Louvado seja o nome do Senhor. A arca foi para Betsêmia. A arca passou por diversas cidades. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas ela voltou. Ela voltou. Louvado seja. Eu não vou contar a história como ela foi, como ela voltou, porque o tempo não nos permite. Louvado seja Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas a presença do Senhor voltou para Israel. E uma vez ela ter saído, a bagunça ficou. Louvado seja o nome do Senhor. E ela voltou para fazer o concerto, para fazer uma aliança com aquele povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus também nos relata que o povo de Israel falou para Deus nos institua um rei, para que possa nos julgar. Louvado seja o nome do Senhor. A arca do concerto voltou para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que a arca do concerto está aqui nesta noite. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus quer fazer um concerto com você nesta noite. Deus quer fazer uma aliança de sangue com você nesta noite. Louvado seja engrandecido o nome do Senhor. Tudo que afasta da presença do Senhor, tudo que te tira do foco, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus quer fazer um concerto com você nesta noite. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Chore, se jogue, se prostre ao pé de Jesus hoje. Fala, Deus, em nome de Jesus, tudo que me afasta de Ti, tudo que me afasta da Tua presença, Deus, tira da minha frente, tira do meu caminho, em nome de Jesus. Faça um concerto, faça uma aliança com Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Não faça como Ofni e Finéias, louvado seja o nome do Senhor. Mas faça como Samuel. Ande segundo o coração do Senhor nesta noite e para todo sempre. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, né? Aleluia. Para quem não conhece, eu não gosto de ficar falando muito não, para não exaltar, né? Mas alguns meses atrás, missionária, esse jovem, ele estava perdido, vivia jogado, desacreditado, Meu Deus! vivia perdendo noite de sono aí nos becos, nas vielas, fumando, cheirando, se prostituindo, e a esposa chorando amargamente porque o marido estava no mundo. Deus santo! E ela veio, né, e sentou lá no último banco. E Deus me faz lembrar de uma profecia cantada. Deus falou para ela: olha, não se preocupe, porque Deus vai tocar no seu esposo lá agora. Aleluia! E Deus não vai demorar muito para levantar, e Ele vai estar pregando a palavra de Deus. Foi ou não foi, filha? E as promessas de Deus, elas se cumprem para aqueles que creem, É verdade! para aqueles que acreditam e confiam. Ô, glória! Eli, sacerdote da casa de Deus, uma responsabilidade muito grande que ele tinha para receber o povo, em qual o povo viria sacrificar, ofertar e dar a sua oferta para Deus. Meu Deus! Só que Eli, ele conseguia dominar, ele conseguia, né, fazer com que os povos viessem
começasse a reverenciar o Deus de Israel, mas ele não conseguia fazer com que os seus filhos viessem a estar prestando a obediência a Deus. E Ofni e Finéia desonraram, pecaram diante de Deus. Meu Deus. E todos aqueles que erram, pecam, falham diante de Deus, eles pecam, pagam com preço de morte. Meu Deus. Foi o que aconteceu com a família de Eli. Para que isso não venha acontecer na tua família, não deixa. Para, pastora, de ficar me cutucando, vai dar 10 horas. Amém, igreja? Amém. Amém. Vamos orar, a pastora vai estar, né, orando. Amanhã é feriado, poxa. Vem, pastora. Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Vou estar rapidamente fazendo o anúncio que era para o bispo ter feito. Amém.